Amigos exploradores das sombras, prepare-se para explorar o desconhecido em sombras e segredos esquecidos e sombrios. Descubra histórias ocultas, mistérios sombrios e segredos esquecidos que irão mexer com sua mente e desafiar sua coragem. Se você gosta do inexplicável, inscreva-se e venha desvendar o que está além da escuridão. Cemitérios são mais do que lugares de descanso eterno, são lugares onde o passado e o presente se encontram, onde as histórias de vida não terminam na última página e continuam ecoando entre túmulos e esculturas centenárias. São guardiões de histórias, palco de lendas e, às vezes, portais para o inexplicável e, claro, lendas arrepiantes. O Cemitério da Consolação, no coração de São Paulo, carrega séculos de mistérios enterrados sob suas lápides e esculturas monumentais. Prepare-se para conhecer as histórias que poucos ousam contar, os símbolos que escondem mensagens do além e as presenças que, dizem, nunca descansaram em paz. Aqui história e mistério se encontram. Será que você está pronto para o que este cemitério tem a revelar? Acompanhe-nos enquanto desenterramos os enigmas do Cemitério da Consolação. Não se esqueça, cada pedra e cada sombra aqui tem algo a dizer e algumas verdades podem ser mais assustadoras do que as lendas. Vamos juntos desvendar o que está enterrado neste solo enigmático. Localizado no bairro de mesmo nome em São Paulo, é um dos mais antigos e históricos cemitérios da cidade. Fundado em 15 de agosto de 1858, durante o surto de febre amarela que assolava São Paulo, foi o primeiro cemitério público da cidade. Sua criação marcou uma mudança significativa nas práticas funerárias da época, uma vez que antes disso, os sepultamentos eram realizados em igrejas ou terrenos próximos a elas. O cemitério foi projetado para atender a crescente população da cidade e é reconhecido por sua importância histórica, cultural e artística. Ele abriga túmulos de figuras notórias da história brasileira. Monteiro Lobato, autor de clássicos da literatura infantil. Tarsila do Amaral, artista modernista notável. Ramos de Azevedo, arquiteto responsável por projetos importantes na cidade. Oswald de Andrade, figura-chave do movimento modernista. Mário de Andrade, escritor modernista. Marquesa de Santos. Líbero Badaró, jornalista. Além disso, o cemitério é um verdadeiro museu a céu aberto, com centenas de mausoléus e esculturas de artistas renomados, como Vitor Brecheret, que ornamentam as sepulturas das famílias mais influentes da São Paulo antiga. O maior e mais luxuoso mausoléu fica quase nos fundos do cemitério, tem 3 andares, esculturas lindíssimas e pertence à família Matarazzo. As obras carregam uma mistura de estilos neogótico, neoclássico e arte deco. Como muitos cemitérios históricos, o Cemitério da Consolação é envolto em lendas e histórias misteriosas que intrigam os visitantes. Algumas das mais conhecidas incluem o fantasma da menina e os brinquedos. Uma das histórias mais populares é a de uma menina enterrada no cemitério que teria morrido tragicamente. Visitantes dizem que, ao deixarem brinquedos sobre seu túmulo, percebem que eles mudam de lugar ou desaparecem misteriosamente, como se estivessem brincando. As aparições de Tarsila do Amaral. Há quem diga que o espírito de Tarsila é visto vagando pelo cemitério, próximo à sua sepultura, especialmente em noites de lua cheia. Seria uma manifestação da saudade da artista pelos dias de inspiração na cidade? O Guardião Noturno. Funcionários e frequentadores relatam avistar um homem vestido com roupas de época caminhando entre os túmulos à noite. Acredita-se que ele seria o espírito de alguém que dedicou a vida a cuidar do cemitério e ainda continua zelando pelo local. Os sussurros do mausoléu. Há rumores de que alguns mausoléus emanam sussurros inexplicáveis. Pesquisadores paranormais sugerem que essas vozes podem ser manifestações das almas que ainda estão presas ao lugar. O caso da lápide misteriosa. Há uma lápide sem identificação, apenas com um poema gravado.
As palavras são consideradas enigmáticas e há teorias de que o texto contém pistas sobre um segredo perdido da elite paulistana. Hoje, o Cemitério da Consolação é um local de visitação para historiadores, estudantes de arte e curiosos em busca de conhecer mais sobre a história de São Paulo. Ele oferece visitas guiadas, que exploram suas obras de arte, personalidades enterradas ali e até algumas das histórias sobrenaturais. O local também é uma fonte de inspiração para artistas, poetas e escritores, dada sua atmosfera misteriosa e o contraste entre a paz dos túmulos e a agitação da cidade que o cerca. O Cemitério da Consolação não é apenas um lugar de descanso para os grandes nomes da história paulista. Sob suas esculturas imponentes e entre os túmulos silenciosos, repousam segredos que nunca foram completamente revelados. É um espaço onde o tempo parece hesitar, onde as sombras contam histórias que os livros esqueceram. Mas nem todas essas histórias são apenas memórias. Algumas, dizem, estão vivas. Existem sussurros entre os mausoléus, fragmentos de lendas que desafiam a lógica. E é a partir dessas lendas, desses ecos do passado, que surge algo ainda mais intrigante. Prepare-se para uma transição entre o real e o inexplicável, onde os limites entre história e ficção se desfazem. Convido você a seguir os passos de Júlia, uma historiadora corajosa que ousou explorar os mistérios do Cemitério da Consolação e acabou descobrindo que nem tudo pode, ou deve, ser desenterrado. Bem-vindo ao conto Os Sussurros da Eternidade. Era uma noite fria e sem estrelas em São Paulo. No coração da metrópole, o Cemitério da Consolação jazia envolto em um silêncio incomum, quebrado apenas pelo agito das árvores e o ocasional som de passos invisíveis. Para muitos, era apenas um cemitério antigo, um museu a céu aberto repleto de história e arte. Mas para os que conheciam suas profundezas, o lugar guardava segredos que ultrapassavam o tempo. A história começa com Júlia, uma jovem historiadora fascinada por lendas urbanas. Movida por um misto de curiosidade acadêmica e paixão pelo inexplicável, ela se propôs a desvendar os mistérios do cemitério. Com uma lanterna e um gravador em mãos, ela entrou no portão principal pouco antes da meia-noite, determinada a explorar os mausoléus e documentar as histórias que ouviu desde criança. Júlia havia lido sobre um mausoléu específico, o de uma família chamada Montese, que datava do final do século XIX. Diziam que, ao pôr os pés ali, era possível ouvir sussurros que vinham do subsolo. O mais intrigante era que nenhuma inscrição indicava quem estava enterrado ali, apenas uma gravura enigmática, um círculo entrelaçado por serpentes e um olho no centro. Enquanto caminhava pelas alamedas escuras do cemitério, Júlia começou a sentir uma presença estranha, como se fosse seguida. Porém, toda vez que se virava, apenas o vazio a encarava. Ela tentou afastar o desconforto, atribuindo-o à atmosfera do lugar. Quando chegou ao mausoléu dos Montese, sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A porta de ferro rangia como se estivesse sendo aberta por mãos invisíveis. Com um movimento hesitante, ela empurrou a porta e entrou. O ar lá dentro era pesado, carregado de um cheiro adocicado de flores mortas e algo metálico, como sangue seco. No centro do mausoléu, havia uma pequena escada de mármore que descia até uma câmara subterrânea. Júlia iluminou o caminho com sua lanterna e desceu, tentando ignorar o crescente som de murmúrios que agora parecia vir de todas as direções. Quando chegou ao final da escada, encontrou uma grande mesa de pedra com velhas inscrições em latim: "A verdade dorme entre os vivos e os mortos. Desperte-a por sua conta e risco." Sobre a mesa, estava um livro antigo, encadernado em couro, com uma fechadura enferrujada. Ao lado, uma chave pendia de uma corrente de prata. Júlia, ignorando qualquer instinto de autopreservação, pegou a chave e abriu o livro. À medida que folheava as páginas amareladas, descobriu que o livro não era apenas um registro funerário, mas sim um diário ritualístico. Contava a história de um grupo secreto que, no final do século XIX, usava o cemitério como um local de rituais macabros. Esses rituais, supostamente, conectavam os vivos aos mortos para adquirir conhecimento proibido.
De repente, os murmúrios ao seu redor se intensificaram, transformando-se em gritos. Julia ergueu a lanterna e viu sombras humanoides projetadas nas paredes, mas não havia ninguém ali. As sombras pareciam se aproximar, como se estivessem vivas. Ela tentou sair correndo, mas a porta do mausoléu se fechou com um estrondo. A única coisa que conseguiu fazer foi continuar lendo o livro. Em uma das páginas finais, havia um mapa do cemitério e um local marcado com um X bem próximo de onde estava. Quando finalmente conseguiu abrir a porta e escapar, correu em direção ao local indicado. No chão, havia uma laje de mármore quebrada, como se algo tivesse sido retirado dali. Ao lado, encontrou uma caixa de metal lacrada. Dentro dela, estava uma máscara feita de osso humano, com o mesmo símbolo de serpentes entrelaçadas. Assim que Julia segurou a máscara, ouviu uma voz nítida e grave atrás de si: "Você encontrou o que procurava, mas o preço será alto." Virando-se, ela deu de cara com uma figura vestida de preto, com olhos vazios e pele pálida. Antes que pudesse reagir, o ser desapareceu no ar. Julia conseguiu sair do cemitério, mas algo havia mudado. Desde aquela noite, sentia-se perseguida por sombras, como se os mortos tivessem cruzado com ela para o mundo dos vivos. O livro e a máscara, agora trancados em um cofre em sua casa, pareciam pulsar, como se tivessem vida própria. Ela decidiu nunca mais voltar ao cemitério da Consolação, mas sabia que os segredos daquele lugar ainda estavam longe de serem desvendados. E, talvez, ela fosse a chave para despertar algo que deveria ter continuado adormecido. Este foi nosso encontro de hoje, valentes exploradores das sombras. Antes de partir, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações, pois há muitos mistérios ainda por revelar, e você não vai querer perder o próximo capítulo. Obrigado por assistir. Inscreva-se no canal. Deixe o seu like. Ative o sininho. Compartilhe. Siga-nos no Instagram.